vamos ver uma primeiro, vamos ver aquela amostra de umas capas suas aí. Vamos Vamos, falar dela. Manda aí, compartilhando. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu estava na internet aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deu certo aí para você, Laudo? Deu. Estou vendo eu bonito aqui. Então, vamos começar com uma capa que eu gosto muito. Eu também. Então, essa é a capa que eu fiz, a capa e o projeto gráfico, né, para o nosso quadrinho, né? Sim. Aqui eu só fiz um panoramazinho. Aqui, por exemplo, é uma das coisas que eu falo, uma das capas, essa foi a primeira capa que eu fiz para a revista Caros Amigos. Ela foi essa mistura, né, do prático. Eu fiz o desenho todo a grafite, depois eu escaneei e colorizei tudo no Photoshop, né? Só para dar um entendimento, tudo, volta lá, Lê, tudo é desenhado? Tudo é desenhado, Laudo. Tudo é desenhado. Tudo no grafite. E aí eu escaneei, tratei a imagem, né? Você tá vendo toda essa textura aqui e tudo tal. E aí a vantagem do digital é essa. Por exemplo, eu fiz só a cabeça do cara. Então, todos esses elementos que você está vendo aqui, eu desenhei separadamente e montei. Então, por que isso? Porque daí o desenho ficou tão legal que eu falei, cara, agora, se eu fizer uma coisa e errar, eu vou perder o desenho. Aí eu comecei a desenhar os elementos separados para poder montar ali e não perder o que eu já tinha conseguido fazer, né? Beleza. Nesse caso, o desenho ele foi feito todo em bico de pena, com um soprador, né, que é um canudinho de metal que a gente usa para dar essas manchas no fundo. Mesmo esquema, depois depois de desenhado, foi escaneado e colorizado no computador. Aqui a mesma coisa, desenhado na mão, colorizado no computador, e aqui a gente já tem um esquema que eu já tenho a possibilidade de mostrar o que a gente tem que fazer quando vai trabalhar, porque isso é uma capa de um livro chamado Lili Duncan, e você vê que eu já tenho que fazer tipo uma reserva. Você está vendo meu cursor aqui, Laudo? Sim. Eu tenho que fazer uma reserva exatamente para entrar o título, né? Então, esse diálogo ele tem que ser feito principalmente porque, nesse caso, e algumas capas que eu vou mostrar, eu não determinei a parte do lettering. Né? Não sou eu que faço, eu só faço a ilustração. Então, eu trabalho junto com a editora. Algumas editoras e alguns editores me dão mais liberdade. Outros, o autor, ele praticamente layouta a capa para mim. Né? Ele manda o que ele quer. E aí eu tenho que trabalhar, inclusive, tendo essa percepção de que vai entrar a tipografia. Né? Aqui só algumas variações, né? Nesse caso do Daniel Alecrim, ela é 100% digital, desenhei e colorizei tudo no computador. Papo Reto, que vocês estão vendo aqui também, né? Então aqui a gente vê algumas modificações, a editora às vezes faz correção de cor. Eu sempre deixo à vontade, porque também tem aquela coisa, né? Quem conhece o produto e quem conhece o cliente, né? O público é a editora. Então, eu acho que o ilustrador não pode também ficar tentando se impor demais, obrigando demais, porque assim, a editora tem mais experiência que a gente na questão da venda, né? Ale, uma pergunta. Não, volta só um pouquinho lá na outra capa. Isso, nessa. Por exemplo, só para informação da turma aí que acompanha aqui, você manda, por exemplo, no caso do Papo Reto aí dessa capa, você mandou o arquivo, quem alterou a cor ali foi lá na editoria de arte, lá da editora. É o departamento de arte da editora, mas é que tá, ele altera naquele sentido de adaptar e aprimorar para a necessidade da editora. Sim, tá? Não, mas é uma pergunta bem simples. O arquivo que você manda para a editora da arte vai tudo em layer. Alguns sim, outros não, né, Laudo? Por exemplo, geralmente o que eu mando, como é o caso desse que você está vendo aqui, né? Eu mando o fundo separado. Entendi. Da figura. Essa capa especificamente, eu tive que fazer uns 3, 4 fundos
até o pessoal se sentir satisfeito com o fundo que eu tinha criado. Entendi. E é engraçado que a figura permaneceu a mesma o tempo todo, né? O problema, aí no caso, até a gente chegar na conclusão, era o fundo. Tá bom. No caso do Alecrim, eu já fiz todo de uma vez. Sim. Já estava layoutado, já estava pronto, então eu só boto o título e manda para a gráfica, né? Tá. Nesse caso aqui do Friend, eu layoutei já, eu já fiz o esboço com essa tipografia, que eu achei que podia dar um jogo legal. E o pessoal da editora comprou, falou, putz, ficou bacana mesmo. Então aí eles só fizeram depois o complemento da tipografia, mas o nome Friend continua como minha ilustração. Aí eu já tentei ilustrar o lettering, né, a tipografia. Né? Aí alguns, no caso, que são algumas coisas um pouco mais simples, como esse livro que é a história de histórias da Copa Libertadores. Então a gente vê caricatura dos grandes astros aqui, né? Então a mesma coisa. E aqui eu vou voltar, vou dar um tempinho, e aí foi algum dos meus breakthroughs, assim, né? Nesse caso, foi quando eu estava estudando fotografia para aprimorar a questão da fotomontagem, eu comecei a desenvolver esse trabalho, já tentando sofisticar um pouquinho mais as questões de fotomontagem. Isso já não é capa, mas eu achei que é relevante para mostrar que foi uma transição para algumas. Para uma qualidade e um estilo de montagem, de fotomontagem melhor, ou maior, ou diferente, né? Vai depender do Um pequeno e rápido detalhe. Aí, até para a rapaziada entender, aqui é tudo seu, que é muito tudo. importante numa questão de direito autoral, né? Tudo. Porque você fotografou a modelo, né? Não é isso? Sim. E usou e trabalhou, você fez várias fotos e tal. É importante porque para a molecada que for ver isso e não for arriscar tentar fazer e não catar foto na internet só para Então, pegar. a questão que eu sempre falo é assim: você pode catar foto na internet, você pode mexer, desde que você não use isso para gerar lucro, que você não tente vender o trabalho de outra pessoa como se fosse seu. Tá? Só como estudo, né? Exatamente, que é importante. Por quê? Porque eu tive que fazer um investimento, tive que ir estudar fotografia. Isso foi um custo, quase 2 anos de curso, entendeu? Equipamento e o caramba. Então, isso. E ainda que eu era bolsista, né? Isso foi um custo relativamente alto, tá? Agora, sempre existe a possibilidade, quando eu trabalho com editoras, eu já vou mostrar algumas capas aqui. Geralmente as editoras trabalham com shutter, né, com banco de imagem, que eles já usam naturalmente. Então eu faço a busca das referências pelo shutter que a editora assina, puxo as imagens e os caras mandam essas imagens altas para mim. Aí eu uso para fazer a montagem, entendeu? Vamos adiante, Ale. Vamos lá. Olha aqui, ó, a mesma coisa. Então isso daqui são todos estudos, isso é para a capa de um livro que acabou não rolando, né? Mas é a mesma coisa. Eu gosto muito de criar essas paisagens meio oníricas, assim, essa coisa de parecer que a gente está dentro de um sonho ou dentro de um aquário sujo. Né? E aqui eu já tentando distorcer mais, já tentando criar, não vou dizer uma caricatura, mas uma linguagem um pouco mais pessoal dentro dessas possibilidades aqui, que você está vendo. Né? Aí já é uma foto, saturando. Diga. Isso inicialmente foi uma foto, a garota. Várias fotos. Várias fotos. Tá. Né? Porque como eu já fotografava para as capas, né, que você vai ver aqui adiante, eu já aproveitava que a modelo estava no estúdio e já fazia algumas coisas para eu usar. Sempre com permissão da modelo. Tá? Você vê que até para a turma ver que há toda uma interferência na foto, né? Total. Textura, Total. Você não reconhece a modelo, você não reconhece quem é a pessoa. Eu também faço isso para preservar a pessoa, né? E procuro também, isso existem muitos bancos de imagem com foto royalty free, que dá para usar também, né?
O que acontece é que, a partir disso, quando eu incorporei esse tipo de trabalho no meu portfólio, algumas editoras já começaram a pedir. Então, isso já é um pouco desse trabalho de fotomontagem já aplicado nas editoras, né, em publicações reais. Então, aqui você vê, né, o thumbnailzinho, isso daqui é a capa montada. Isso é o segundo livro. Então, eu tenho A Sombra de um Anjo, que foi best-seller, depois Caçadores de Almas, que é a sequência do primeiro livro. E aí eu comecei a desenvolver isso junto com as editoras. Só que, lógico, vocês veem que quando eu estou trabalhando briefado, ou seja, quando estão me passando um briefing específico, eu tenho que me conter um pouco, né? E alguns editores pedem uma direção específica para o trabalho, né? Por quê? Porque a gente tem que ser um pouco mais didático, principalmente com alguns títulos, né? Porque se é para um público um pouquinho mais novo, tudo, se você fizer uma proposta muito radical, ninguém vai entender nada. Então, no caso desse selo de publicação, eu tive que puxar um pouco o freio, ser um pouco mais contido no quesito distorção, né? Mas eu fico muito feliz, a editora trabalhou comigo, foi muito legal, me deu muita liberdade, onde eu nunca tive, inclusive, essa liberdade. Essa daqui foi para um selo chamado Novos Talentos da Literatura, da editora Novo Século, né? Olha só. Então, assim, eu consegui fazer imagens muito legais e que eu fico muito feliz de ter feito. E tudo na base da fotomontagem. Tudo, né? Para a editora. O Alessio, por exemplo, para a rapaziada aí que estuda desenho, que vê o canal aí, por exemplo, você tendo essa liberdade de criação aí. Então, por exemplo, aí, nessa capa específica da Manuela Queiroga, e sim, o título, é você que determina aonde vai entrar o título, ou a editora então, que fala, não, de verdade, assim, eu trabalho junto com a editora, né? Trabalho junto com o departamento de arte, com os designers. Eu procuro, depois de trabalhar algumas ideias, eu procuro mandar um RAF muito definidinho, muito muito claro, né? Tudo PB, tudo em linha, tudo atrás. Então a questão do desenho, ela está presente aí, né? Só para o editor entender a ideia. Exatamente. E melhor ainda, Laudo, porque eu já mando o RAF, porque algumas dessas capas demoram para ser montadas. Então tudo tem que ser feito ao mesmo tempo. Então o que acontece? Eu mando o RAF para a editora, no momento que o cara aprovou, eu já falo, cara, diagrama em cima do RAF. Você já pode colocar a tipografia em cima do RAF, por quê? Porque eu não vou mudar a posição das coisas. Entendeu? Então, aí já fica mais rápido, porque quando você desenvolve essa sinergia, essa parceria com a editora, o pessoal já sabe o que você vai entregar. Então, eles já meio que diagramavam, já faziam uma pré-diagramação em cima do meu esboço. Geralmente, depois de um tempinho, os caras já me chamavam, Ale, manda o estágio que essa capa tá. Porque geralmente o cara quer ver o quê? Luz e sombra, contraste, se já tem cor, que cor está usando. Porque às vezes eu demoro mais para dar o acabamento do que fazer a montagem total, entendeu? E eles já diagramavam lá.